Olá, Deus nos fala através do profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 55:8, que os pensamentos dele são diferentes dos nossos e os caminhos dele vão muito além dos nossos caminhos. São infinitamente mais altos, mais elevados do que os nossos caminhos e pensamentos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos levar mais a sério a mensagem pronunciada pelo profeta Isaías, esse recado que ele trouxe de Deus para nós. Os israelitas não estavam compreendendo a própria história e estavam alimentando expectativas irreais sobre Deus. Eles precisavam de mudanças, precisavam entender que não eram capazes para compreender os caminhos de Deus. Eles precisavam entender que nada entendiam de Deus. Eles precisariam crer, depender e renderem-se a Deus. Nós precisamos levar mais a sério essa mensagem, porque já elaboramos demais as afirmações bíblicas e já foi escrito demais sobre teologia, não é verdade? Porque nós já organizamos demais as nossas igrejas e já definimos demais as doutrinas que nos guiam, que nos norteiam. Porque nos acomodamos demais à nossa própria história, às nossas experiências, aos ritos, às liturgias, a tantas regras e normas e costumes. E assim, nós vamos agindo como se já soubéssemos tudo que precisaríamos saber a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito de nós mesmos. E nos fizemos assim paulatinamente. Fomos nos fazendo cegos para evidências tão claras de que há algo errado entre nós. Ainda fracassamos na capacidade de amar e servir as pessoas. Somos bons para servir a instituição religiosa de nossa predileção, desde que ela corresponda às nossas expectativas. Nós não sabemos discordar sem ferir. Nós temos medo de abraçar pecadores como se nós não fôssemos pecadores também. Nós temos medo de que algo corrompa a nossa fé, como se o evangelho que nos alcançou fosse vulnerável a este mundo em que nós vivemos. Nós acreditamos que somos os guardiões da pureza e da vida, e aí queremos combater, queremos aniquilar, se possível, os impuros. Melhor nós faríamos se declarássemos como o apóstolo Paulo fez em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, né? Ou como o profeta Isaías, Paulo disse que nós somos os mais pecadores, ou como Isaías, em Isaías 64, versículo 6, quando mostramos os nossos atos de justiça, eles não passam de trapos de imundícia. Nós somos muito propensos a confundirmos Deus com o que nós pensamos sobre Ele. Mas Ele não é o produto de nossos pensamentos, de nossa imaginação. Por mais sinceros que sejam, ou por mais sagrados que os consideremos. Jesus escandalizou os religiosos de sua época, porque ele era uma contradição de suas próprias tradições e sagradas expectativas, digamos assim. Os heróis de suas parábolas eram anti-heróis, na verdade. Anti-heróis na visão dos religiosos da sua época. Os heróis que Jesus mencionava nas suas histórias, nas suas parábolas, eram pródigos, eram samaritanos, eram publicanos,
eram pecadoras e pecadores, representando as atitudes e os corações adequados ao reino que ele havia vindo anunciar. E quanto aos religiosos, eram os vilões e recebiam da parte de Jesus a sua dura reprovação como hipócritas, como sepulcros caiados. Será que realmente nós temos compreendido a mensagem do Evangelho de Cristo? Será que nós temos o temor de quem compreendeu que nada compreende a respeito do reino de Deus? Até quando amar nos parecerá pouco demais, enquanto que para Jesus era a base que sustentava tanto as palavras da lei quanto dos profetas, ou seja, o fundamento da Bíblia Sagrada. Até quando? Até quando nós pretenderemos ser a congregação dos santos, em lugar de nos reconhecer como a comunidade dos pecadores, a comunidade dos pecadores redimidos, perdoados? São estes que conhecerão a verdadeira santidade. Quanto aqueles permanecerão em seus delitos e pecados, porque não se rendem à realidade exposta pelo Evangelho. Não reconhecem-se como pecadores. Os pensamentos e caminhos de Deus não são os nossos pensamentos e os nossos caminhos. São infinitamente mais elevados. Não eram antes de nos tornarmos cristãos e continuam não sendo depois que nos tornamos. Nós precisamos, de fato, da intervenção de Deus para que, de fato, sejamos guiados, conduzidos. Mas enquanto o amor e a graça e a misericórdia do Senhor não dominarem o nosso coração, não seremos ouvidos e nem teremos ouvidos e nem olhos para seguirmos pelo caminho do Evangelho de Jesus. Eu desejo a você e a sua família, meu querido irmão, minha amada irmã, um excelente domingo na presença do Senhor, com muita reflexão, com muita harmonia e com muita paz. Um grande abraço.